Paulo termina o livro de Gálatas fazendo uma afirmação relacionada à sua identificação com Cristo. No capítulo 6 de Gálatas, os 2 últimos versículos, ele diz assim: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Paulo faz essa afirmação profunda sobre a sua identificação com Cristo, sua fé inabalável em Cristo, a dependência da graça que ele tem e ele busca nesse livro ensinar aqueles crentes da igreja da Galácia. Lembrando, né, que nessa epístola, ao longo do trimestre, estamos na última lição, nós estudamos várias coisas importantes a respeito de doutrinas que Paulo apresentou, reforçou e até doutrinas erradas que ele combateu com relação à igreja da Galácia, uma região que ficava onde hoje é a Turquia. E ao longo do livro, então, ele falou bastante a respeito da salvação ser pela fé, da salvação ser de graça, e que aqueles doutores, aqueles professores, aqueles mestres judeus que ensinavam a necessidade de cumprir a Torá para que depois o gentio se convertesse, estavam errados. A graça de Cristo nos dá uma liberdade. No entanto, a gente precisa entender que, apesar, né, desses ensinamentos legalistas estarem distorcidos, nós precisamos, e apesar dessa liberdade, nós precisamos de uma coisa que é permanecer em Cristo, é perseverar na fé. Paulo defende com unhas e dentes a liberdade. Ele defende que não é necessário fazer nada com o objetivo de se obter a salvação. Mas é necessário, sim, permanecer em Cristo. É necessário uma caminhada com Cristo. A gente costuma falar, quando ministra palestras a respeito de doutrina, que a salvação é um ato, mas a santificação é um processo. A salvação ocorre no momento em que a gente se converte, no momento que a gente aceita Jesus e o nosso coração é convertido. No entanto, há todo um processo de santificação, que é uma caminhada. E tal como o processo de santificação, esse processo de permanecer em Cristo reflete essa necessidade dessa caminhada, a perseverança na fé, é a santificação, é crescer na oração e na palavra, crescer no conhecimento de Deus, crescer na intimidade com Ele. Temos liberdade? Temos, então a gente precisa viver essa liberdade. Só que, para viver essa liberdade, a gente precisa perseverar na fé. Então, a perseverança na fé passa a ser ou é um tema central na vida cristã. Algo que a gente precisa cultivar, algo que a gente precisa praticar, algo que a gente precisa fazer. A nossa jornada, ele fala, a jornada do crente é repleta de desafios, tentações e adversidades. Sim, várias e várias coisas acontecem no nosso dia a dia, no nosso material, no nosso concreto, vamos dizer assim, nas coisas concretas do nosso dia, que desafiam a nossa fé. Sejam tentações, sejam problemas e adversidades. Quem não fica abalado ou não fica temeroso com uma doença grave, né, pede a Deus misericórdia e providência. Quem não começa a pensar, então, eu estou com essa doença grave, então minha vida pode terminar. Isso é falta de fé? Não. Mas a gente precisa entender que essa adversidade, que as tentações que muitas vezes vêm, as provocações que muitas vezes vêm, elas precisam ser tratadas dentro desse contexto de perseverança na fé.
Então, essa perseverança não é apenas uma virtude desejável. Olha, a perseverança é algo que a gente faz. Então, é algo que a gente busca e a gente precisa buscar o tempo todo, a vida toda. Agora, não é só algo que é bom, ele chama, né? Não é apenas uma virtude. É uma virtude, é algo bom que a gente deve buscar, perseverança na fé, mas é mais, é necessário que na vida cristã eu, como seguidor de Cristo, como servo de Deus, busque essa perseverança. Eu mantenha a minha perseverança na fé, né? Eu preciso, essa perseverança, né, que vai mostrar a minha firmeza em seguir e continuar seguindo a Jesus, independente das coisas que acontecem. Olha, isso é complicado, né? A gente precisa manter a caminhada junto com Cristo, a caminhada na direção de Cristo, seguindo a Cristo, lado a lado. As coisas vão acontecer e muitas vezes vão nos desafiar a estar, né, longe ou se distanciando de Deus ou de Cristo. Às vezes a gente vê um problema e vê uma solução que a gente sabe que está totalmente errada, mas essa solução resolve, né? Então, por que eu vou ficar sofrendo, agoniando e não aceito logo essa solução? A gente precisa caminhar com Cristo e isso requer perseverança. Nesse último texto, então, nessa última lição, o nosso texto básico é Gálatas 6, 17 e 18, o texto que eu li, e é a conclusão da carta, né? Como eu falei, a declaração ali de Paulo sobre ele ter as marcas de Cristo no seu corpo. Eu fico imaginando, né? Talvez você tenha alguma marca no seu corpo, resultado de alguma coisa que você faz ou deixou de fazer. A aliança, por exemplo, quando eu tiro a aliança, não sei se dá para ver aqui, fica uma marquinha ali, o dedo está mais magrinho ali né? Por quê? Porque a aliança aqui o tempo todo, às vezes a gente engorda, às vezes a gente emagrece, e aí a carne ali vai ficando, a gordurinha vai ficando moldada daquele jeito, né? Também não sei se aconteceu com você, eu uso muito sapato, muita meia, e ali da canela para baixo onde tem meia, eu tenho pelos na perna, mas ali o pelo saiu, ficou marcado. Tem um exemplo mais legal, né? Quando eu era criança, que a gente escrevia muito, tinha tal de um calo no dedo, eu tinha esse calo, agora ele já está bem menor, mas eu ficava com um calo grande, porque tinha que escrever muito, e era marca de algo que eu fazia. A pergunta é, a minha caminhada com Cristo tem causado ou tem feito alguma marca em mim? Paulo declara isso. Eu tenho a marca de Cristo no meu corpo. E não é uma marca que nem um calo, que é um machucado, ou o dedo que está apertado com a aliança, nada disso. É algo que é uma bênção sobre a graça que Cristo, da salvação de Cristo em nós, né? Esse versículo talvez seja assim um resumão, o resumo, a essência do livro de Gálatas, né? E esse resumão, essa marca de Cristo, destaca a importância nossa em nos identificar com o Mestre. O que é nos identificar com o Mestre? Se eu sirvo a Cristo e Ele quer que eu faça a vontade dEle, eu tenho que buscar fazer a vontade dEle, eu devo buscar seguir os exemplos dEle. É essa marca de Cristo. E eu só vou conseguir caminhar nessa direção de me tornar cada vez mais parecido com Cristo se eu perseverar na fé. Vão ter tribulações, olha, vão ter tribulações. E nas tribulações é que você vai ver como você se comporta, né? Tem um ditado do pessoal que navega, eu não entendo nada de mar, mas que mar calmo não faz um bom marinheiro, ou mar rugoso, né, que é o mar agitado, é que forja o bom marinheiro, né? Navegar em águas tranquilas e planas
parece ser uma coisa tranquila, ou pelo menos eles dizem assim, né? No entanto, quando o mar está agitado, que você tem que saber como se portar com o navio, para que lado lançar o navio para que ele não vire, aí sim você se torna um marinheiro hábil, né? Então, as tribulações e os problemas vão lhe dar oportunidades de perseverar na fé. E a gente precisa que quando esses problemas vierem, nós estejamos firmes, ancorados, arraigados, né, enraizados, ancorados em Cristo, para que a tormenta, o problema não nos abale. Como você está relacionado, como você está em Cristo? Será que você está ancorado? Será que eu estou ancorado em Cristo? Isso só se consegue com a perseverança na fé. Bom, essa já é a nossa lição de número 13 da revista Palavra e Vida, edição número 82. A revista Palavra e Vida, editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br. Você pode acessar lá e baixar o PDF da revista e acompanhar a lição aqui conosco, ok? Essa revista de número 82 tem por tema Gálatas, a Carta da Liberdade, foi escrita pelo pastor Eliseu Rocha. E a nossa lição, nossa 13ª lição e última lição, tem por tema Perseverança na Fé. E o texto básico é Gálatas 6, versículos 17 e 18. Bom, nosso primeiro tópico vem falando sobre a importância da perseverança. Por que é importante eu compreender, por que é importante eu perseverar na fé, né? Porque a vida cristã precisa ser assim. Aliás, se a vida cristã, se eu sou cristão, né, a palavra, né, tem uma conotação de ser um pequeno Cristo, né, foi uma forma como os crentes foram pela primeira vez em Antioquia chamados de cristãos. Talvez tenham sido chamados assim de forma jocosa, de forma irônica, né, buscando fazer uma ironia com eles. Mas o termo significa algo menor do que ele, mas parecido com ele. Então nós precisamos parecer com Cristo, porque é isso mesmo que ele quer, tá certo? E a perseverança, então, está intrinsecamente ligada à nossa jornada de fé e ao cumprimento dos propósitos de Deus em nossas vidas. Deus vai fazer a sua vontade em nós, mas nós precisamos fazer a vontade dele. Nós precisamos querer e nos colocar à disposição de Deus para ele agir em nossas vidas. Aí o nosso autor traz 2 exemplos bíblicos antes de Cristo, né? Então não vou falar que eles acreditavam não eram crentes em Cristo, mas eram servos de Deus. Cristo não tinha vindo ainda. E ele fala sobre Jó e sobre Abraão, os dois, Abraão pai da fé, né? Jó conhecido como aquele que tem a maior paciência do mundo, né? A paciência de Jó, você está achando que eu tenho paciência de Jó, né? É um ditado popular, mas são 2 exemplos extremos de perseverança na fé. Jó enfrenta várias adversidades. Ele perde tudo, a única coisa que ele não perde é a sua esposa, mas até a sua integridade física é atacada por doenças. Então ele perde seus 7 filhos, perde suas propriedades, perde seu gado, perde sua fazenda, perde tudo, e ele tem apenas a sua esposa ali, e ele fica doente. E mesmo com dores intensas, a Bíblia diz que ele tinha chagas, tinha machucados, feridas abertas no corpo. E mesmo com todas essas feridas e toda a dor de perder os seus filhos, de perder os seus bens, de perder tudo que ele tinha, ele não amaldiçoou Deus, né? Jó 1, do 20 ao 22, conclui o primeiro capítulo, que acaba de descrever ali as
as aflições de Jó, né? E diz lá, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Era um sinal de humilhação, ok? E disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E o primeiro capítulo termina dizendo, em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então perceba que todas as adversidades, todos os problemas, ele perdeu casa, ele perdeu bens, ele perdeu sua riqueza, ele perdeu o seu sustento, ele perdeu os seus filhos, todos os seus filhos. Ele fazia sacrifícios pelos seus filhos, porque pode ser que eles tivessem pecado. Né? E mesmo no meio de todas essas coisas, ele perdeu a sua saúde, né? Ele ficou com todo machucado, com chagas. E esses sofrimentos todos não foram suficientes, não levaram Jó a amaldiçoar a Deus, nem a pecar. Né? E essa história nos lembra que não importa se somos filhos ou servos de Deus, isso não vai fazer com que a nossa vida seja uma calmaria. Infelizmente, às vezes, ou muitas vezes, nós vemos pregadores, ou alguns pregadores por aí, tentando ensinar isso, que a vida com Cristo vai melhorar, que você vai ter sucesso, casa, dinheiro, carro, felicidade, material. A gente vai ter sim uma vida melhor e uma vida de felicidade, mas isso não está ligado ao sucesso material, muito menos à ausência de problemas. Jó, que Deus, né, o início do capítulo 1 de Jó narra um diálogo, né, entre Deus e o diabo, né, e Deus elogia, né, o seu servo, né, ele diz, né, veio um dia, versículo 6, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vem? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com Sebe e ele e a sua casa e a tudo que tem? A obra de suas mãos abençoaste, seus bens multiplicaste na terra. E aí estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E Deus permitiu. Mas veja que o próprio Deus fala sobre Jó. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Será que Deus falaria de mim desta forma? Acho difícil. Sou muito fraco, muito pecador para isso. Mas essa história nos lembra isso, que mesmo em meio a todos os sofrimentos, mesmo sendo temente a Deus e sendo uma pessoa, digamos assim, que Deus tinha sobre ele um excelente conceito, tinha uma avaliação extremamente boa de Jó, mesmo assim, Deus permitiu que o inimigo tocasse na vida de Jó, tocasse nas coisas de Jó, né? E Jó não pecou. Agora, para ser temente a Deus daquele jeito, Jó fazia uma coisinha, perseverava na fé. E é isso que estamos falando. O outro exemplo vem de Abraão. Abraão, aquele que tinha a promessa de ser pai de uma grande nação, que começou com Sara entregando a sua serva para Abraão para ter com ela um filho, porque Sara era muito velha, e aí nasce o primeiro filho, mas não é o filho da promessa, e de Sara Deus faz gerar um filho, que é o filho da promessa em si.
E aí Deus pede a Abraão, lá no capítulo 22, que vá e ele sacrificasse o seu filho, né? Gênesis 22, depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma o teu filho, teu único filho Isaque, e a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Mas já foi tão difícil ter Isaque. Sara era tão velha, tão idosa, já foi extremamente complicado, e depois de vários anos esperando a promessa, nasce Isaque, e agora Deus pede para sacrificar Isaque. E então, e a promessa fica como? Porque se eu sacrificar Isaque, acabou. Sara vai ter que ter outro filho, será que ela vai aguentar? Será que Deus vai fazer isso mesmo? Mas Abraão não perguntou, Abraão não julgou a Deus se estava certo, se estava errado. O capítulo 22 de Gênesis diz que ele foi, cortou lenha, acordou de madrugada, pegou o jumento, preparou, pegou 2 servos, pegou Isaque, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar onde Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de caminhada, ou seja, 3 dias caminhando, né, viu o lugar, o monte lá, o Monte Moriá, e ali deixou os servos, pegou o menino, e ele, o menino, levava a lenha, né? Versículo 6, tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava das mãos o fogo e o cutelo, e assim caminhavam ambos juntos. E aí Isaque vai e pergunta a Abraão, meu pai, eis aqui, meu filho, eis-me aqui, né? Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Será que Isaque queria mesmo saber qual era a questão ali envolvida? Ou será que ele não tinha entendido? Ou será que ele já tinha entendido e não estava acreditando naquilo que estava acontecendo? O fato é que Abraão fez tudo que Deus mandou. E no momento H, ali na hora H, em que ele ia sacrificar seu filho, Deus, o anjo do Senhor, não deixou. Ele, mesmo diante de algo que parecia impossível, ele matar Isaque, Deus dar outro filho já na sua extrema velhice, já estava bem velho, Sara bem velha, mas Abraão continuou, permaneceu, e Deus cumpriu o que ele prometeu, fazendo vir de Abraão uma grande nação, perseverança, confiar na fidelidade de Deus, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. Confiar em Deus quando está dando tudo certo é uma maravilha. Agora, quando está dando tudo errado, ou parece tudo errado, desculpa, é complicado. Bom, e aí era só Abraão que tinha problemas? Era só Jó que tinha problemas? Será que nós também não temos problemas no nosso dia a dia? Temos. E temos muitos problemas. O livro de Gálatas vem falar de alguns desafios que alguns mestres estavam impondo aos gentios, né? Obrigações que não era o caso. Mas nós, como cristãos no mundo moderno, precisamos perseverar na fé. E como o nosso mundo é marcado pelo pecado, pela oposição espiritual, pela decadência moral, pela corrupção, pela iniquidade, por tantas coisas ruins, tantos comportamentos reprováveis, que até o próprio mundo que não é crente reprova, nós temos a difícil missão, a difícil tarefa, o desafio de viver no centro da vontade de Deus. Desafio e difícil por conta de toda essa pressão do mundo, a cultura, as culturas, as coisas às vezes, os pecados às vezes, vem com o nome de cultura, vem com o nome de comportamento. Olha, culturalmente é assim, né? A gente tem que aceitar a cultura secular, as tentações da carne, as perseguições para abalar a nossa fé e nos desviar do caminho dessa
perseverança. Ok? E esses desafios todos precisam ser suplantados baseados na perseverança na fé. E qual a recompensa? A Bíblia promete, a Bíblia relata algumas recompensas, né? Mateus 24:13 diz que no final seremos salvos, né? Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Jesus mesmo está dizendo, persevera até o fim. Tiago 1,12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, perseveremos. Vamos nos manter firmes e confiantes, buscando sempre fazer a vontade de Deus. Romanos 5, versículo 3 e 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Então, cada tribulação, cada problema pelo qual a gente passa, nos traz crescimento. E a gente precisa perseverar, permanecer na fé. Ok? É isso que vai nos fazer crescer. E para que a gente tenha essa condição, Deus nos capacita, Deus nos dá capacidade para enfrentar. Só que a gente tem que pegar essa capacidade e colocar em prática. É como se eu estivesse usando um complemento alimentar desses para fazer musculação e não estivesse fazendo musculação. Sabe o que vai acontecer? Eu vou engordar. Eu só vou engordar. Era para eu ter energia para fazer a atividade da academia, criar músculos e não sei o que. E se eu não faço isso, eu engordo. Então a gente precisa ter essa capacidade, botar essa capacidade em prática para que a gente possa experimentar a plenitude das bênçãos espirituais, experimentar o que Deus tem reservado para nós. Se a gente não botar em prática, a gente não experimenta nada, a gente não cresce na fé, a gente não persevera, ok? Então devemos encorajar uns aos outros a perseverar na fé, hein? Lembrando desses exemplos, de exemplos bíblicos, aqui foram citados dois, foi citado Jó e Abraão, mas vários outros exemplos mostram pra gente pessoas que perseveravam na fé. O segundo tópico vem falar do papel da graça e do Espírito Santo, que foi discutido ao longo do livro. As duas coisas, tanto a graça como o Espírito Santo, são a graça é coisa, o Espírito Santo é pessoa, né? Nos ajudam, nos apoiam. Eu diria até, além de ajudar e apoiar, eles viabilizam, né? Nos possibilitam a nossa perseverança na fé cristã. Então, eles são instrumentos de Deus para que a gente consiga, de fato, permanecer na fé. A graça de Deus, graça é um favor imerecido. Se você recebe alguma coisa de graça, é porque você recebe alguma coisa e não tem que dar nada em troca, né? Então, é o princípio fundamental pelo qual ele concede aos crentes o favor que não merece, né? É a capacidade de perseverar diante das atividades. Então, a graça de Deus nos dá esta capacidade de perseverar diante das dificuldades. A graça, ela não é um conceito teológico abstrato, né, como eles dizem aqui. É uma realidade dinâmica que funciona, opera nas nossas vidas, nas vidas dos crentes, o tempo todo, capacitando, dando capacidade, dando condições de permanecer firme na fé e nas tribulações. O nosso comentarista aqui ele diz que existem várias formas pelas quais a fé dá essa capacidade ao crente. E a primeira que ele fala é o oferecer o perdão e reconciliação com Deus. Com perdão e reconciliação, nós somos livres do peso do pecado, o peso da condenação. E se eu tiro um peso das minhas costas, eu tenho mais
flexibilidade, mais maleabilidade, eu consigo me deslocar mais rápido, né? Como você consegue caminhar mais rápido? Levando uma mochila com 30, 40 quilos ou sem essa mochila? Com 30, 40 quilos você vai andar devagarzinho. Mas quando você tira o peso, você consegue caminhar de uma forma melhor. E é isso que a graça faz, ela tira a mochila pesada, né? Tira o fardo do pecado. E essa é uma das condenações que Paulo está fazendo àqueles mestres lá em Gálatas. Se a graça me tirou o peso, você está botando outra mochila pesada nas costas do pessoal para caminhar? Esse perdão da nossa condenação do nosso pecado fortalece a nossa confiança em Deus. Então, primeiro, tira o peso. Segundo, ela sustenta os crentes no meio das dificuldades. As dificuldades vão acontecer. No mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. A aflição vai ter. Mas lembra da graça? Temos a graça de Deus a nosso favor. Ele tira da gente a culpa do pecado. Então ele viabiliza que a gente consiga nos fortalecer, né, para suportar as tentações e os desafios que vão aparecer na vida cristã. Então a graça é isso. A graça tira o peso do pecado, né? Nos dá segurança de que alguém está carregando aquilo ali para mim. Né? É uma mochila pesada, mas tem os meus pecados ali, quem vai carregar? É Jesus. Jesus vai carregar esses pecados aí pra gente, ok? E o segundo fator que nos ajuda a caminhar é o Espírito Santo. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então ele nos fortifica na fé. Ele tem um papel vital. No momento da conversão em que recebemos o Espírito Santo, ele passa a habitar em nossos corações e ele nos capacita a entender o que está errado para que a gente conserte. Ele nos chama a atenção, ele nos capacita a compreender as verdades da Escritura. O Espírito Santo nos abre o entendimento e eu consigo entender o que Deus quer para nós. Então, desta forma, com esta capacidade, ele me fortalece. Né? Então, só de tirar o peso das costas, eu já estou mais leve. Agora, se eu fizer uma musculaçãozinha, a coisa fica melhor. Não é isso? Eu tenho mais capacidade de caminhar, quiçá correr. Não é isso? Então, o Espírito Santo trabalha dessa forma. Ele trabalha nos fortificando. Vou errar, mas ele vai me ajudar a entender o que eu errei, confessar que eu errei e me corrigir dos meus maus caminhos. Não é ele que vai fazer por mim, eu vou fazer. Eu preciso fazer. E a esse processo que a gente chama de santificação, a gente também está chamando de permanecer na fé. Continuar, né? Fortificar na fé. Ok? Então, o Espírito Santo tem este importante papel. Ele vai nos ajudar a entender quando eu estou obedecendo a Deus e não. Ele vai me ajudar a entender o que Deus quer para a minha vida. O Senhor quer que eu faça o quê? Ele vai e nos fala claramente ao nosso coração. Ok? E aí a gente precisa manter essa dependência contínua de Deus. Sempre que eu me torno independente ou acho que sou independente, eu, na realidade, estou desprezando o Espírito Santo. Eu, na realidade, estou me tornando arrogante perante Deus, achando que eu resolvo os meus problemas sozinhos. Mas a dependência de Deus é que tira essa mochila pesada. A dependência de Deus nos alivia. Porque se eu posso colocar o meu peso sobre Deus, né, lançando sobre Deus, sobre Ele, a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, se eu lanço o meu peso sobre Ele, então eu estou mais leve. E estando mais leve, eu posso caminhar, ok? Preciso reconhecer as minhas fraquezas. Olha que interessante. Se eu não reconheço as minhas fraquezas, eu acho que eu estou forte. E se eu não reconheço a minha fraqueza, é nela mesmo que eu vou cair. Ela mesmo é que vai me fazer insuficiente, né, para
permanecer de pé. Então, primeiro passo para a gente voltar a Deus, para a gente buscar a Deus, é entender que somos fracos, temos insuficiência de força, sozinho não vamos conseguir fazer nada e precisamos de Deus. Nessa humilhação, nessa humildade, nesse entendimento, é que Deus vai nos capacitar a perseverar na fé. Tudo posso, mas tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4,13. Eu tudo posso, Paulo, nos versículos anteriores, não está falando de tudo posso comprar uma casa, um carro, não. Ele está falando que ele está na prisão e sabe se contentar com muito e com pouco. E mesmo nessa situação terrível que ele está, ele acha forças em Deus. Deus o fortalece. E nós precisamos entender esta dependência de Deus. A nossa autossuficiência nos leva à nossa ruína. A nossa dependência de Deus é que vai nos levar a ter uma vida na presença de Deus, ok? Entender a nossa dependência, lembrar da graça e ouvir e estar junto e estar em sintonia com o Espírito Santo. Ok? Enfatizamos a importância da graça e do Espírito Santo na perseverança da fé cristã. Contínua dependência de Deus. Para quê? Para que a gente tenha o sustento e o fortalecimento espiritual para suplantar todas as coisas da nossa vida. Suplantar não quer dizer sobreviver a qualquer doença, não quer dizer vitória em todos os casos, mas permanecer na fé, independente do que está acontecendo. Esses, Espírito Santo e a graça, são alicerces para que o crente construa a sua vida de fé e confiança. Nosso comentarista cita João 15:5, mas eu vou ler desde o 1, João 15, de 1 a 5, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, então pedaço de videira não produz sozinho, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E me chama a atenção, ele usa esse último versículo, essa última parte do versículo, porque sem mim nada podeis fazer, da dependência total de Deus, mas o versículo 4 fala da parceria de Jesus nessa caminhada. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Ok? Indo para o tópico 3, ações práticas. Tá, e na prática, como eu posso, ações práticas para manter a perseverança. Na prática, como eu posso manter a perseverança. Perseverar na fé faz parte da jornada constante da vida do crente. Perseverar na fé é o que eu faço todo dia, o tempo todo. Eu deveria, pelo menos, fazer todo dia, o tempo todo. De vez em quando a gente se distrai e para de caminhar, né? Vira, caminha na direção errada, né? Pode não, mas eu devo permanecer e perseverar na jornada constante. Só que essa jornada, ele chama aqui de multifacetada, né? Múltiplas faces, muitos desafios de todos os tipos que aparecem na vida do crente. Seja resistir a uma tentação, a tentação pode ser em tantas áreas, né? Desde uma imoralidade, pode ser ficar com uma coisa que não é sua, mas alguém perdeu ali, né? Ninguém vai dar falta. Ih, recebi o troco errado, azar, né? Ou até pensar em soluções erradas para os problemas que nós temos no dia a dia. Olha, uma tentação. Manter a integridade moral, fazer as coisas sempre corretas, íntegro o tempo todo, permanecer firme diante da oposição. O mundo vai nos apontar oposições,
tempo todo, oposição o tempo todo, e eu preciso permanecer firme nestas oposições. Você é muito certinho, né? Poxa, tudo você quer ser certinho. Agora vai fazer tudo certinho, né? Não, nós precisamos permanecer, perseverar. E ele fala que para essas coisas todas acontecerem, eu preciso perseverar na oração, no estudo da palavra. A gente não tem mistério, não tem lição diferente. Quando eu era criança, tinha uma musiquinha infantil que eu aprendi na escola, né? Na escola bíblica dominical, não era na escola secular, não. Era leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, né? E ainda tinha um outro versinho que dizia: quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá. Ou seja, tem que ler a Bíblia, tem que orar, tem que ler a Bíblia. Ao ler a Bíblia, eu ouço a palavra de Deus. Ao orar, eu falo com Deus. E isso a gente faz com as pessoas ao nosso redor para criar relacionamentos, para criar intimidades, para poder dividir coisas, para você dividir os seus problemas, para você ajudar as pessoas, para você ser ajudado, para você ter parcerias, né? E Jesus fala: caminha comigo que eu caminho contigo, permanecer em mim que eu permanecerei em vós. Não está no caminho, né? Eu permanecer, ok? E precisamos identificar áreas específicas nas quais a fé é testada na minha vida. O que na minha vida é testado? Qual é o seu pecado de estimação que você não consegue desfazer? Ou aquele que você desfez pela graça, graças a Deus, mas de vez em quando ele tenta voltar? Qual é o desafio? O que é aquilo que atrapalha, né, a sua fé? Possivelmente ou provavelmente é nisso que você vai ser testado, né? A fé testada individualmente pode ajudar os crentes a concentrar seus esforços no crescimento espiritual. Sem ser testado, você não vai crescer. Eu falei do marinheiro com o mar calmo, né? Não vai aprender a navegar. Ir na academia e olhar todos aqueles instrumentos de musculação não vai me fazer ficar musculoso, não vai me fazer ficar bem de jeito nenhum, ok? 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Então as tentações são humanas, mas Deus não vai permitir que as tentações sigam além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então, se vem tentação, você pode suportar, porque Deus não permite que a tentação seja além daquela que você pode suportar, ok? Então, esteja atento. E estudar a Bíblia e orar vai estabelecer uma rotina para isso, vai fazer com que você tenha a sua fé fortalecida e comunhão com Deus. O Espírito Santo vai estar afinadíssimo, você vai estar ouvindo ali, né? Na realidade, o Espírito Santo não, você vai estar afinadíssimo com o Espírito Santo e vai ouvir com muita nitidez, com muita clareza, qualquer coisa que ele te falar, mas você precisa melhorar o seu relacionamento com Deus, né? É o alicerce. Oração e Bíblia é o alicerce sobre o qual se constrói este prédio. E o alicerce de uma casa precisa ser uma base sólida. 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, né? Então, a palavra, né, dizendo ali o que a gente precisa saber. Compromisso de oração em busca da graça e do fortalecimento do Espírito Santo. Se a graça me livra do pecado, ou me tira esse peso do pecado, eu já tenho a salvação pela graça. E o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, me fortalece para a caminhada. Então, na minha oração, na leitura da palavra, a gente precisa procurar isso, sempre reconhecendo a dependência total de Deus, para que a gente consiga, sim, perseverar na fé e fazer isso a nossa caminhada diária.
Tiago 4,8, não bastasse o texto que eu li de João, chegai-vos, pois, a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificais as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. É necessário que a gente se purifique, né? Isso é o processo de santificação. Permanecer na fé é um processo de santificação, e esse é comigo. Exige uma abordagem consciente e intencional. Eu preciso saber o que eu estou fazendo. Isso tem que estar no meu radar o tempo todo. Eu não posso esquecer que eu preciso me santificar. Eu tenho que ter a intenção de me santificar. Eu tenho que ter a intenção de vigiar aquelas coisas que eu não posso deixar cair, tá? Preciso identificar as áreas em que eu tenho desafio, o que me perturba, né? E eu preciso desenvolver estratégias básicas para identificar aqueles meus pecados, aqueles meus desafios, fortalecer a minha fé e fortalecer a minha comunhão com o Espírito Santo para identificar e sobrepujar esses desafios baseados na força, no poder do Espírito Santo, ok? Compromisso contínuo no coração, orar continuamente, busca da graça divina continuamente, né, para que a gente possa crescer na fé e mantermos firmes na vontade de Deus. Conclusão, nos versículos finais de Gálatas, Paulo enfatiza essa identificação, né, essa importância da graça na vida do crente. As marcas de Cristo estão no meu corpo. Quando você pensa marca de Cristo, está na crucificação. Em outra carta, Paulo fala, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, né? 2 Coríntios 5,17, que é o tema da campanha de missões nacionais, falando das marcas de Cristo. Se Cristo está crucificado, se Cristo foi açoitado, Paulo está dizendo, eu tenho as marcas de Cristo, eu tenho uma identificação com Cristo, ele colocou marcas em mim por causa dessa comunhão que eu tenho com ele, ok? É uma conexão espiritual que ele, crente em Cristo, tem com o Senhor e Salvador, ok? A bênção de Paulo é o último versículo, invocando a graça do Senhor Jesus e ressalta a centralidade da graça na nossa jornada de fé. Somos salvos, então precisamos perseverar na graça, perseverar na fé, viver para a honra e glória de Deus. A conclusão de Gálatas nos lembra da necessidade contínua de dependermos da graça de Deus e do fortalecimento do Espírito Santo. Não é a lei que vai fazer eu ter acesso ao Pai. A salvação é pela graça, mas eu tenho esse compromisso, eu tenho essa necessidade de caminhar com Ele, vivendo na sua dependência. Para pensar e agir, como esse versículo desafia você esta semana. Como você pode, nesta semana, ver as marcas de Cristo em seu ser. Como eu posso ver as marcas de Cristo em meu ser? Se a gente tivesse que resumir o livro de Gálatas em poucas palavras, né? Como a gente resumiria? Eu poderia dizer que legalidade ou regras versus liberdade da graça. A graça e a fé que precisam estar conosco. A oração e a leitura da Bíblia como ação prática para as nossas vidas. Como você descreve a dependência de Deus na sua vida? Precisamos depender de Deus. Se eu não consigo descrever isso, a coisa fica grave. E chegamos então ao final desta revista de Gálatas, falando sobre a Carta da Liberdade. Né? Foi um estudo bacana, gostei de fazer, aprendi bastante com ele, aprendi bastante a respeito da Carta de Gálatas e várias coisas práticas para a nossa vida. O nosso próximo trimestre, ainda não vi a revista, mas se não me engano fala sobre Hebreus, e vamos ter
um trimestre abençoado a respeito desse novo tema. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a viver esta liberdade que a carta de Paulo aos Gálatas narra pra gente. Que Deus nos dê força e vigor para estar sempre na sua presença, sempre em oração, sempre com fé, permanecendo na sua dependência, né? Perseverando na fé no nosso processo de santificação. Amém?